números são uma das principais invenções humanas na matemática e foram surgindo junto com a escrita. Os números são tão antigos quanto a história da própria humanidade. Já nos tempos pré-históricos, as pessoas tinham a necessidade de quantificar enquanto estavam realizando suas atividades rotineiras, como, por exemplo, a caça ou a agricultura. Os números foram surgindo para atender às necessidades do ser humano e seu avanço se deu de acordo com a evolução da nossa sociedade, tornando cada vez mais profundo o nosso entendimento sobre os números. Quanto mais as sociedades evoluíam, mais frequente foi sendo o uso dos números nos novos campos de atuação do homem. Isso deixa claro que a própria vida está completamente ligada à matemática e à necessidade de quantificar o mundo ao nosso redor. Os números estão presentes em quase tudo. Eles não são só importantes quando se fala de comércio. Os números fazem parte da nossa identidade e de nosso desenvolvimento intelectual. E sem eles, nem mesmo a ciência existiria da forma como conhecemos hoje. Com a invenção dos números, foi possível desenvolver calendários para contar horas, os dias, os meses e os anos, contabilizar a quantidade de alimentos, de animais, entre outras possibilidades. Atualmente, a importância dos números para o nosso cotidiano é inegável. Eles estão presentes a todo instante em nossas vidas, e não só nos calendários e nas medidas das horas, mas em diversas situações envolvendo grandezas. Com a necessidade dos números, eles foram sendo separados em conjuntos de acordo com a sua utilização. Foi daí que surgiram os conjuntos numéricos. Os principais conjuntos numéricos são os números naturais, inteiros e os racionais. O conjunto dos números naturais possui como elementos os números positivos e inteiros, e eles foram surgindo a partir da necessidade de contar do ser humano. Já os números inteiros correspondem aos números positivos e negativos, incluindo o zero, e são a união dos números naturais com os naturais negativos. Com o desenvolvimento da humanidade e o surgimento do comércio, foram surgindo as dívidas, e os números naturais já não eram mais suficientes para suprir nossas necessidades sociais. Com o início do Renascimento, foram surgindo a expansão comercial, que aumentou a circulação do dinheiro, obrigando os comerciantes a expressarem situações envolvendo lucros e prejuízos. Já os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração entre números inteiros, onde o denominador é diferente de zero. Os números racionais surgiram da necessidade de expressar partes de um inteiro. Existem uma infinidade de informações e acontecimentos que levaram a humanidade a criar e utilizar os números em nosso cotidiano, mas não se pode negar que os números já fazem parte da nossa cultura e são muito importantes, não só para a matemática ou para a física, mas também para ciências, história, artes, filosofia e muito mais. Então, ao invés de se perguntar por que os números são importantes, se pergunte: o que faríamos sem eles?